Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast INER 360, exclusivamente neste projeto educacional que é o EduCast. Eu sou a Paula Freitas e hoje estou aqui com o Eduardo no terceiro episódio dessa série fantástica. O EduCast é uma forma leve, divertida, descontraída de aprender. Estamos trazendo nessa sequência de aulas uma masterclass exclusiva, com temas que realmente vão trazer para você um aprendizado real. A primeira aula, o primeiro episódio foi como falar em público, como transformar o seu medo de falar em público em força para agir. Este talvez seja um dos maiores medos do nosso público, das pessoas que nos acompanham aqui no Instituto. Então, você aprendeu lá no primeiro episódio sobre isso. E no segundo episódio, nós trouxemos o poder das histórias que conectam. O Eduardo trouxe estratégias de uma modelagem de Walt Disney, em que nós entregamos para você exclusivamente técnicas, ferramentas, estratégias para você contar histórias de uma forma que realmente faça sentido. Então, se você estiver ouvindo esse podcast na sua plataforma de podcast, compartilhe com os amigos. Se você tiver assistido no YouTube essa aula, comente aqui este vídeo. E se você está aqui conosco, nossos alunos exclusivos do INER, você que está aqui com a gente no Zoom, nessa masterclass exclusiva para você, comente aqui no chat, ao vivo, que nós vamos interagir com vocês. Comente o que vocês acharam das aulas anteriores e o que vocês esperam dessa aula de hoje. Essa aula de hoje tem um assunto que é, ao meu ver, muito polêmico, e eu tenho várias colocações, várias dúvidas para tratar aqui com o Eduardo, que é sobre o poder, sobre como influenciar e persuadir outras pessoas. Então, queria trazer aqui com vocês Eduardo Rocha. Eduardo, seja muito bem-vindo a esse podcast EduCast número 3. Maravilha, né? Estou acompanhando aí todo o desenrolar desse projeto, percebendo que as pessoas estão muito empolgadas e atentas a como tem desenvolvido esse processo. A gente tem recebido muitos elogios, né? O pessoal comentando que a aula foi extraordinária. Alguns até comentam que de vez em quando eles dão uma desconectada ali, o que é normal, mas que rapidamente eles conseguem retornar o conteúdo. Mas o mais importante é para você que está assistindo aí agora, e eu vou olhar agora para a câmera para você, você pode ir revisando, revisitando esses conteúdos e colocando aqui no chat, porque a gente vai estar interagindo com vocês, principalmente nos reprises, porque a gente está fazendo isso, cada dia a gente está gravando um podcast para você aqui, para que a gente possa ir pegando os seus feedbacks e melhorando o próximo episódio. Então, por isso que a gente fez essa sequência, para que a gente possa ir aprendendo com o processo. E você é uma parte importante de feedback para que a gente possa ajustar. E hoje a gente vai ter um tema bem interessante, né, Paula, para a gente conversar. Essa terceira aula é uma parte do meu curso de practitioner que eu vou trazer para cá, de um conteúdo avançado sobre PNL, que é justamente como você pode influenciar positivamente e eticamente as pessoas por meio de técnicas de persuasão. Até que ponto isso é manipulação, né? A gente vai debater tudo isso. E você sabe, Eduardo, que quando a gente lançou o curso aqui no INER, presencial, até online também, de persuasão e influência, muitas pessoas falaram assim, não vou fazer esse curso não, pelo amor de Deus, que horror. Porque hoje na mídia a gente vê muita persuasão de uma forma não ética, principalmente no marketing. Então, quem atua na área do marketing, quem aplica o marketing, usa nas suas empresas, nos seus negócios, sabe que há, sim, muita manipulação, né, de uma forma não ética. E a minha primeira colocação, Eduardo, eu quero que você traga um pouco à luz como a gente pode persuadir de uma forma ética, sem manipulação. A manipulação, ela pressupõe uma característica na comunicação. E essa característica ela tem que ficar muito clara, né? Então você já anota aí essa característica. Todas as vezes que você estiver usando as técnicas de PNL na comunicação, você pensa, eu estou mentindo? Ou seja, eu estou enganando? Eu estou querendo ter vantagem sobre esse processo? Ou seja, eu estou maquiando a realidade? Não que você seja 100% verdadeiro, eu acho que ninguém é 100% verdadeiro. Mas a gente está falando aqui da sua intenção, não do que você faz. Claro que às vezes a gente pode fazer
uma abordagem que não seja completamente verdadeira ou baseada em fatos, porque a nossa mente cria, às vezes aumenta um ponto, aumenta outro. Mas qual é a sua intenção? A sua intenção, ela é mentir, ela é enganar, ela é subtrair dos outros sem entregar nada em troca, ela é um processo de ganha-perde, ou ela tem uma intenção genuína de ganho? Então, se tiver uma intenção genuína de ganho, a gente pensa, é natural que a gente utilize das nossas técnicas de comunicação para influenciar essa pessoa, para que ela possa ter um ganho em sua vida. Uma vez foi muito interessante, eu estava conversando com uma psicóloga, lá no início, quando eu comecei a dar o practitioner, e ela disse assim, mas por que eu tenho que aprender PNL? Né? Eu já sou psicóloga. Eu disse, como é que é a sua comunicação com o seu cliente? Ela disse, com o meu cliente eu converso com ele. Quanto tempo dura as suas sessões e quanto tempo passa a jornada do cliente com você? Às vezes 2 anos, 3 anos. Então, a PNL é para você influenciar seu cliente a mudar mais rápido. Então, isso é uma influência positiva, né? A persuadir seu cliente a perceber que ele pode sair dos ciclos de autossabotagem dele, que ele pode ter uma nova perspectiva sobre a vida. Ou seja, nós podemos sim utilizar todo esse arcabouço, essas estruturas de persuasão e influência para gerar ganhos significativos. E um outro caminho para isso que eu vejo é o caminho educacional, que a gente faz muito bem aqui no INER, que é influenciar e persuadir as pessoas para que elas aprendam continuamente, para que elas tenham tesão por aprendizado, para que elas possam se motivar a aprender. Isso também é persuasão. Eu acho que uma das coisas que a gente mais usa de persuasão no INER é justamente essa persuasão do aprendizado contínuo. É uma forma de influenciar positivamente a outra pessoa. Porque o que a gente vê na internet, Eduardo, infelizmente, é uma persuasão tóxica. Que a gente vê que as coisas não são reais. Às vezes algumas pessoas acham que são, né? E são influenciadas de uma falsa promessa, de uma forma não muito ética, né? Uhum. Mas primeiro, Eduardo, vamos definir o que é persuasão e influência. Bem, agora eu vou te dar um conteúdo que eu quero que você anote. Tá? Anote esse conteúdo que eu vou te dar agora, pessoal, porque talvez seja o conteúdo mais importante dessas 3 aulas que a gente já fez até agora. A persuasão, ela foi primeiro definida, primeiro trouxe o termo persuasão foi Aristóteles. E ele disse que para você se tornar uma pessoa, um orador que realmente impacte as pessoas, que realmente consiga trazer essa sua mensagem para mais pessoas, você tem que ter 3 coisas. Anota isso, hein? 3 coisas. E ele definiu isso muito bem. Ele disse, você precisa ter uma confiança naquilo que você fala, ou seja, você tem que estar congruente, coerente, você tem que ter firmeza. O que você traz tem que ter lógica. A lógica também é persuasão. As pessoas acham que lógica não é persuasão. Também é, tá? É por isso que a gente chama de persuasão e influência, porque a lógica está mais dentro do espectro da influência. Então tem que ter confiança, lógica e emoção. Então, a gente traz essa tríade. Eu tenho que trazer, ao mesmo tempo aqui, por exemplo, no EduCast, eu tenho que trazer lógica para vocês, como eu acabei de trazer, trazendo essa tríade. Eu tenho que trazer firmeza na hora que eu falo isso, e eu tenho que trazer emoção quando eu modulo minha voz, quando eu conto uma história, quando eu digo os benefícios de você persuadir eticamente, como eu falei anteriormente. Então, a persuasão, ela pressupõe que você não vai ficar somente na gritaria, né, no delírio, nas expressões emocionais. Você também tem que ter um pensamento organizado. Lembra de uma coisa, pessoal, anota isso. O pensamento organizado, ele é muito persuasivo. Preste atenção nos influenciadores. A gente vai falar sobre a aula de influenciadores amanhã, na próxima aula, na verdade, né? E na aula de influenciadores eu vou trazer bastante isso, né? Quais são os influenciadores que você mais admira? São aqueles que têm lógica na sua argumentação. Não é só aqueles que ficam gritando. Ele tem conteúdo, ele traz esse conteúdo de uma forma organizada. Então a gente já começa a perceber que hoje, às vezes, não é só emoção, não é só colocar uma musiquinha de fundo, trazer um efeito visual. É você realmente organizar o que você vai falar de uma forma que impacte as pessoas e que realmente contribua de uma forma positiva com a vida delas. E a PNL, Eduardo, o que a PNL traz de estrutura dentro dessa comunicação persuasiva? Então, aí a PNL toma para si isso, né? Pegando esses pilares de Aristóteles e diz o seguinte: a persuasão, ela é uma
programação linguística, ou seja, ela tem uma sequência, ela tem uma estrutura. E quando você utiliza-se dessa estrutura, você torna a sua comunicação mais persuasiva. Então, para a PNL, a persuasão ela é composta também de 3 pilares. Então, a gente chama essa confiança de atitude, né? A gente traduz isso porque a gente acredita que é algo além da confiança, está ligado a um valor. A gente traz também essa atitude como sendo um processo em que você tem a sua linguagem não verbal, ou seja, eu estou falando com você aqui, olha, eu estou com a linguagem não verbal de firmeza, eu estou mais inclinado na mesa, se eu baixo mais minha guarda, eu estou mais pronto para receber uma mensagem, se eu aumento mais a minha postura, eu estou mais pronto para transmitir essa mensagem. Então, à medida que eu vou utilizando essa linguagem não verbal por meio da minha atitude, a PNL diz, a linguagem não verbal, ela é parte integrante, talvez seja a parte mais importante da sua comunicação. Quando a gente migra isso para a emoção, a gente diz que um bom comunicador é aquele que tem um estado emocional. Então aqui eu estou no estado emocional de transmitir conteúdo, eu estou curioso, eu estou nessa força de agir, né? E a lógica, que é a nossa programação, ou seja, a organização das ideias para que elas realmente tenham uma sequência. E essa sequência nós chamamos de boa formulação semântica. O que significa isso? As estruturas elas têm que ter uma forma em que as pessoas empilhem saberes. Vou dar um exemplo bastante simples que eu falo num curso, né? É você usar o E para empilhar conhecimentos. Então, no lugar de usar o mais ou o mas, que é muito comum na nossa língua, eu digo, olha, esse podcast vai ser muito interessante para você e você vai aprender de forma divertida e você vai aprender de forma contínua. Eu estou empilhando isso. Isso é uma programação lógica de conteúdo. Então, a PNL pegou esses ensinamentos de Aristóteles e tudo que veio depois e estruturou isso dentro de uma metodologia que a gente chama de persuasão. Então, quer dizer que com a PNL, baseado nesses pilares, a gente consegue persuadir sem manipular, sem mentir? A ideia de sem mentir é mais do caráter e da intenção de cada pessoa. Então, por exemplo, eu não posso afirmar que uma pessoa que utiliza as técnicas de PNL não façam isso, porque vai muito da intenção de cada um. E isso é um debate ético muito interessante. Muitas pessoas já me perguntando, Eduardo, por que você fica falando essas técnicas tão poderosas na internet? E se alguém pegar isso e utilizar para o mal? Eu digo, olha, já estão utilizando, na verdade. Não é novidade. Não é novidade, né? O que a gente está fazendo é justamente educar os bons. Então, você nessa aula aqui, você vai ter 2 ganhos. Primeiro que você vai aprender a influenciar positivamente as pessoas, influenciar positivamente seu filho, sua esposa, seu liderado. E além disso, você vai aprender a se defender daquelas pessoas que estão usando a manipulação, a persuasão nociva. Identificar isso, principalmente na aula de amanhã, que você vai identificar bastante as artimanhas que muitos influenciadores, gurus da internet utilizam para fazer com que você entre no sonho americano. E então a PNL também te dá essa forma de deixar de ser bobo, né? Deixar de ser bobo, exatamente. Se defender e saber botar aquele filtro de Jesus, né, Eduardo? Que você tanto fala, né? Exatamente. É uma forma de você se influenciar positivamente, né? Você conseguir se defender diante disso, né? Você falou alguma coisa que foi bem interessante também, que é essa questão do você se influenciar, né? Porque também é uma influência. Você também utiliza do processo para persuadir a você mesmo. Né? Sabendo que você precisa de emoção, sabendo que você precisa de lógica, sabendo que você precisa de confiança, que tal quando você quiser ir para academia, você se revestir de confiança, dizer assim, eu vou para academia, falar para você mesmo como se estivesse falando para uma pessoa. Entrar no estado de ir para academia. Cara, eu vou para academia. Se olha no espelho e fala para você mesmo. Se convença de ir para academia. Porque se você não se consegue nem se convencer a fazer alguma coisa, imagine você convencendo outras pessoas, né? Exatamente. E é a questão de não se manipular, mas se influenciar, né? Porque se a gente se manipula, a gente não faz o que tem, a gente não vê significado, não vê sentido, a gente não faz o que tem que ser feito. Eu acho que é passageiro. E a nossa mente, ela nos engana o tempo inteiro. Esse converser interno nos engana. Agora, quando você se influencia positivamente, você muda a fisiologia, você muda o pensamento, você muda suas emoções, suas sensações, e aí vai mudar o comportamento. Acho que eu aprendi isso com você e com a PNL, né, Eduardo? Eduardo, eu queria introduzir aqui um livro muito fantástico que eu já li antes da PNL, já li agora tendo PNL, e eu tenho muitas dúvidas em relação a influência desse livro, que é o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, né? Esse livro, talvez nas últimas décadas,
desde a década de 90, né? Ele foi escrito em 1936, né, Eduardo? Se não me engano. E acho que desde a década de 90, dos anos 2000 até hoje, ele é um dos livros que mais inspiram pessoas na arte de comunicação, de persuasão, de influência. Por que, Eduardo, esse livro tem sido uma referência tão grande neste meio? Primeiro por causa do título, né? O título, ele é um título muito chamativo, né? Como fazer amigos. A gente já começa a perceber que o título, ele é um título que pode gerar um certo descrédito. Por isso que esse livro, ele é polêmico. Porque você não faz amigos, né? Então, o título do livro, ele já pressupõe um equívoco semântico. Mas eu queria abrir e fazer uma defesa. Quando a gente escreve um livro, na maioria das vezes o título do livro não é nós autores que damos, é a editora. Então, é um título para chamar a atenção e vender. Mas o livro em si, ele não fala de como você pode fazer amigos, ele fala de como você utilizar as estratégias naturais que o ser humano já tem. E eu vou dizer uma coisa para você, nós seres humanos, nós somos o contrário, nós não somos persuasivos, nós somos manipuladores por essência. A criança é a que mais começa a manipular de manhã cedo. Né? Quando ela começa a acordar, ela diz assim, se eu chorar, eu não tô com dor, mas se eu chorar, minha mãe vai vir me procurar aqui. Ela manipula a mãe, porque ela começa a chorar e percebe que chorando, ela vai ter a atenção da mãe. Aí o que a mãe faz? Interrompe esse padrão não dando atenção. Aí ela vai aprendendo que se ela começar a simular isso para ter a atenção da mãe, ela não vai conseguir. Então perceba que a criança, ela começa a aprender manipulação logo cedo. E que se o pai e a mãe não ensinar o filho as fronteiras éticas desse processo, o filho vira o quê? Uma pessoa birrenta, manipuladora. A origem de tudo vem aí. Né? Então, quando a gente fala de persuasão, quando o livro aborda esse conteúdo, ele diz exatamente isso. Diz, olha, você pode usar isso de forma voluntária e de uma forma interessante, positiva, né? Quando você tem uma intenção positiva por trás. Né? É um livro que eu recomendo, é um livro muito bom. Eduardo, como que a gente pode modelar esse livro, então? Tirando o título. Tirando o título, como a gente pode modelar, vendo as estratégias que tem ali, as principais estratégias de sucesso que você pode extrair do livro? Quando a gente vai modelar um livro, a gente tem que primeiro entender qual foi a intenção do autor escrever o livro, né? Então, a intenção do autor escrever um livro foi que as pessoas que lessem o livro, elas se tornassem pessoas mais sociáveis, né? E ele até comenta que ele mesmo, eu não sei se ele comenta nesse livro ou em outro, ele mesmo era uma pessoa muito introspectiva, não se conectava muito, tinha uma certa dificuldade de gerar conexões verdadeiras. Então, quando a gente vai modelar um livro, o que a gente faz? A gente vai à procura dos princípios. Os princípios fundamentais do livro, quais são as estratégias fundamentais. E foi isso que eu fiz nesse livro. Eu extraí do livro os principais princípios que eu percebi, quais são as aderências dele com a programação neurolinguística. Quando a gente pensa em modelagem, a gente pensa também tanto na extração de conteúdos, de características desse processo, como também a aderência desses conteúdos com modelos já conhecidos. Então, por exemplo, eu posso usar o que existe de semelhante entre as estruturas desse livro e metamodelo, o modelo Milton. No caso, a gente usa mais o modelo Milton para gerar persuasão dentro da PNL. E quando eu crio essa comparação e começo a ver o que existe de parecido, eu começo a aprender e modelar esses processos. Então, a modelagem ela é justamente isso. Então, a gente escolhe primeiro um autor, escolhe a intenção que ele teve de aprender aquilo e depois a gente escolhe uma característica pelo qual a gente vai modelar. E, Eduardo, você falou que nós somos seres manipuladores, né? Isso que você falou, eu lembrei da Sara, porque a Sara está nessa fase de aprender a manipular. Mas hoje, na nossa consciência, a gente consegue persuadir sem manipular? Consegue, desde que você tenha o que a gente chama de acordo. O que é o acordo? Por exemplo, eu estou numa clínica e uma pessoa vem ser atendida por mim. E eu digo para ela assim, olha, eu vou usar minhas estratégias de PNL para te influenciar você sair da sua depressão. E ela diz assim, tá ok, pode usar à vontade, eu vou usar todas as minhas estratégias de persuasão e de influência para influenciá-la positivamente. Então, esse acordo, ele parte do pressuposto que você pede uma permissão.
Eu não sei se vocês já viram, acho que algumas pessoas já viram aqui eu fazendo um processo de venda. Eu digo assim, gente, agora só, eu vou fazer um processo de venda agora. Tudo bem? Vocês me permitem isso? Quem quiser continuar aqui na sala, continue. Quem não quiser, pode sair. Ou seja, eu não insiro uma venda dentro de um áudio de auto-hipnose, nem insiro uma venda dentro de um conteúdo. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir um momento em que eu vou vender. Claro que a gente está vendendo ideias o tempo todo, mas eu estou dizendo no sentido de você realmente, a pessoa ter consciência de que ela vai participar desse processo junto com você, né? A partir do momento que isso gera, primeiro tem uma permissão e tem um acordo, e esse processo ele é um processo ético no sentido de que você entrega aquilo que você está prometendo, tá tudo bem, tá ok. A questão central aqui volta àquele princípio original. Você, quando está persuadindo, você está mentindo, você não vai entregar aquilo que você está prometendo, você não vai fazer aquilo, você está maquiando a realidade de uma forma voluntária. Eu vou abrir um parêntese aqui. Hoje a gente tem uma mídia muito direcionada. Você vê os títulos das notícias hoje. Cara, eu vou falar uma coisa, quando se o pessoal passar mesmo essa lei da fake news, não vai sobrar um jornalista no Brasil, né? Porque os caras, pelo título, eles conseguem persuadir a sua atenção. Só que eles querem que você olhe só um lado da história e não a história como tudo. Tem jornalistas sérios que divulgam fato? Tem, mas a nossa mídia sensacionalista hoje, que quer clickbait, né, que quer aqueles cliques nas reportagens, elas estão mais preocupadas com isso. Então elas criam, né? Por exemplo, eu vi uma manchete esses dias que diz o seguinte: fulano matou cicrano. Diz um amigo. O diz um amigo tá depois, né? Então você vê primeiro a manchete e diz, pô, fulano matou cicrano, pô. Disse um amigo. Pô, mas do amigo, você falou essa informação depois. Então isso são técnicas que, de certa forma, muitas vezes maqueiam a realidade. Eu prefiro usar, dentro dessa estratégia, a linguagem mais objetiva, mais linear, mais ética. E você sabe, Eduardo, que eu já li esse livro, Dale Carnegie, e assim, eu acho fantástico. Eu acho que é um livro profundo, eu acho o Dale um cara extraordinário, né? Muito simples, mas quando eu li esse livro depois de ter ali a estrutura da PNL, eu, Paula, né? Tô dando uma opinião minha, pessoal. Eu achei o livro um pouco individualista. E eu identifiquei ali algumas técnicas de manipulação. Não sei, porque talvez tenha sido escrito há muito tempo, né? Vai fazer quase 100 anos esse livro. Já tem, foi em 1936, a gente está em 2023, né? Então são quase 90 anos este livro. Eu não sei, mas eu senti isso. Eu sei que você, Eduardo, com certeza fez uma leitura desse livro, trazendo ali algumas perspectivas da PNL. E eu tenho certeza que você vai trazer pra gente essa estrutura em forma de estratégia. Porque a gente consegue extrair muita coisa positiva, mas eu acho que precisa-se de uma atualização nas práticas, nas técnicas, no conteúdo em si do livro. E eu ainda não entendi, Eduardo, eu ainda não consegui ter clareza, e me remetendo também ao livro. Qual a diferença, Eduardo, entre influenciar e manipular? Bem, o livro ele foi escrito numa época nos Estados Unidos que existiam algumas crenças, né? Primeiro, estavam tendo uma enxurrada de marketing naquela época. O marketing começou a se estruturar como uma ferramenta de manipulação de massa. E é curioso isso, porque o cara que começou a construir as principais estratégias do marketing, olha só que coisa curiosa, ele era um psicanalista. Ele, na verdade, era um parente de Freud. E ele começou a transferir para o marketing as teorias da psicanálise. Pouca gente sabe disso, né? E o que aconteceu? Eles conseguiam fazer manipulações para a venda de produtos em massa, né? E o que ocorreu? Nessa época, a intenção do Dale Carnegie nesse livro não era somente trazer a ideia de que você poderia ali, influenciar outras pessoas, mas era para você também se defender dos processos manipulatórios que estavam acontecendo na mídia na época. E nessa época existiam outras crenças bem interessantes. A segunda crença era a crença de que você era capaz de mudar outra pessoa.
né? Ou seja, de você convencer outra pessoa. Esse ato do convencer, a gente sabe que isso não ocorre também do jeito que se imaginava antes. Então o livro, eu costumo dizer que o livro ele tem duas partes. Ele tem uma parte em que ele fala sobre conexão, que eu acho que ele vai muito bem nisso, como você se conectar com outras pessoas, o princípio, inclusive ele fala bastante sobre esse princípio de você ser uma pessoa genuína, íntegra, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. E depois ele diz o seguinte, cara, como é que você pode realmente convencer outra pessoa? Aí eu acho que aí ele começou a trazer essa interpretação, no sentido de convencer outra pessoa. Então foi aí que ele trouxe uma estratégia para não parecer que aquele livro seria uma manipulação. Exatamente. E aí, nessa parte do livro, as estratégias de convencimento, elas passam muito por isso, por essa maquiagem da realidade, por essas palavras ambíguas, né? No sentido mesmo de enganar a sua mente consciente. Eduardo, na persuasão a gente traz muito o jogo ganha-ganha, né? Uhum. Como isso é trazido no livro dele? Olha, o Dale Carnegie, ele fala bastante isso. A primeira parte do livro, ele basicamente dedica-se a isso, né? De você ter uma comunicação genuína. Para ele, o que é uma comunicação genuína? É aquela em que você é íntegro. Pressupõe que uma pessoa íntegra é uma pessoa honesta, não necessariamente. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa desonesta que ela é íntegra. Em que sentido? Ela é coerente com o que ela fala. Ela diz assim, olha, eu sou um filho da puta, tá? Eu roubo as pessoas. Tudo bem você conversar comigo? Você, tá, tudo bem, então vamos lá, né? Por exemplo, você vai conversar hoje, eu não quero generalizar aqui, tá? Mas você vai conversar hoje com um político, que é de uma certa determinada área hoje do nosso espectro político. Você já vai com o pé atrás. O cara te chama ali, você é de uma repartição pública. O cara te chama para você um cafezinho, tomar um cafezinho com ele. Pressupõe que ele poderia conversar com você lá na repartição. Por que ele te chamou num café? E você foi? Então, meio que você está dizendo o seguinte, cara, eu admito que você possa conversar comigo. Eu sei que você vai me fazer uma proposta indecente, de repente até para desvirtuar aqui dentro da minha empresa, mas eu estou admitindo que eu aceito isso. Aí você aceita ir para um restaurante com essa pessoa fora do horário de trabalho para conversar sobre uma tomada de preços? Isso não me parece ser uma coisa ética, porque é meio que você diz o seguinte, não, eu admito escutar. Então, se você está admitindo escutar, é porque você tem parte no processo. Você está parte desse coluio, né, desse processo como um todo. Então, o Dale Carnegie, ele traz muito isso no início, que é essa questão da integridade já de você ser genuíno na sua comunicação. E essa seria, então, a primeira estratégia, né? Que a gente pode trazer do livro, Eduardo. Seja ético. Uhum. Seja genuíno. Seja genuíno, exatamente. Essa é a primeira, então vai anotando aí, pessoal. A gente tá seguindo uma estrutura aqui, já vai anotando, Paula. Então, a primeira estratégia temos que ser éticos e genuínos na nossa comunicação. E o que é ser ética? Ter o acordo. É você acordar. Então, olha só, gente, aqui eu vou falar sobre PNL, né? E o que não for PNL, eu vou citar outras fontes. É tanto que nós estamos citando um livro, é outra fonte. A gente já citou Aristóteles, é outra fonte. Eu não estou falando que eu criei esse conceito. O que eu vejo hoje muito na internet é algumas pessoas dizendo o seguinte, cara, você criou esse conceito. Não, foi eu que criei essa ferramenta, eu fiz isso. Isso não me parece muito ético. É como você quisesse persuadir as outras pessoas por meio de uma característica de algo que não aconteceu. Eu chegar e copiar um livro e dizer que aquela história é minha. Entende? Para subir na minha autoridade. Isso não é ético. Eu conheço imersões aqui no Brasil, Paula, que basicamente são imersões de PNL e o cara não fala que é PNL, ele diz que criou as técnicas. Então, isso não é ético. Então, eu percebo que isso sim é um processo de manipulação, porque você está mentindo, você está dizendo, você não está citando fontes, você está dizendo que foi você que criou, você criou do nada, que você fez um estudo e você não fez, que isso é base de uma pesquisa que não aconteceu, que esse método não ocorreu. Então, isso, na minha opinião, começou já errado. Então, a primeira estratégia, anota aí, pessoal, você que está assistindo isso, vamos marcar isso didaticamente. A primeira estratégia, seja ético, seja realmente genuíno. Exatamente. Então, tá aí. Papel e caneta, seja ético. E a segunda estratégia, gere conexões genuínas. E quando eu li este livro, eu lembro que eu estava tendo um momento de ascensão no mercado de trabalho. E eu usei bastante técnicas lá no meu trabalho, em que eu trabalhava no setor que tinha uma liderança, e isso me fez, às vezes, ter algumas certas críticas de, a Paula tá diferente, é assim mesmo.
Talvez essas técnicas de manipulação, essa técnica de influência que o livro traz, não faz com que você se pareça ser uma pessoa um pouco falsa ou que está usando ali técnicas de manipulações? Isso é uma coisa bem interessante, né? Quando a gente pensa em persuasão e influência, a gente tem que entender que, como técnica, você tem que treinar. Então, quando você está treinando, você fica meio robotizado mesmo, tá? Isso faz parte do processo de aprendizado, até você se habituar a falar daquela forma. Por exemplo, eu estou usando uma estratégia de persuasão aqui, mas isso está tão interno dentro de mim que eu já falo isso com naturalidade. Quando eu digo porquê, quando eu dou uma exemplificação, isso também é persuasão. Às vezes a gente acha que persuasão é só você ficar gritando, colocando músicas emocionais de fundo e fazendo a pessoa orar e ficar agradecendo a Deus ou trazer um conteúdo religioso. Não, às vezes a persuasão ela está dentro de um processo educacional, como que nós estamos fazendo aqui. Então, dentro dessa seara, o que a gente prega é que você treine até você conseguir ter essa coisa meio espontânea, que seja natural. Para evitar que você fique com uma máscara, né? Uma capa, uma personalidade em que você ali, a pessoa diz, olha, essa pessoa não, o Eduardo não é desse jeito. Quem me conhece sabe, eu sou desse jeito no café, eu tô com minha esposa, com meu filho aqui no podcast, dando aula, né? Mas para eu me tornar isso, eu tive que exercitar. Então, acho que era isso que acontecia comigo. Eu estava robotizada, seguindo as dicas ali do livro, mas eu não tinha ainda criado a segunda estratégia, que é criar conexões genuínas. Isso nos faz ser mais íntegros dentro deste processo de influenciar sem manipular, Eduardo. O que ocorre é que o ser humano, as pessoas dizem, Eduardo, eu sou muito enganado por facilidade. Eu digo, olha, isso não é bem assim. Na nossa mente, nós temos uma capacidade de identificar quando uma pessoa está querendo nos colocar para trás. Ela dá muitos sinais. Né? Intuitivamente, a gente fica... Sabe aquele sentimento que você fica ali e diz, rapaz, tem alguma coisa errada ali. Olha, não sei, não gostei de fulano. Já aconteceu isso com você? Comenta aqui no chat. Né? Cara, nossa, tem um fulano que eu não me conecto com ele. O que ocorre? A tua consciência, a tua intuição diz assim, cara, tem alguma coisa aí que não está rodando. E o que é esse mecanismo? Você vai descobrir o que é esse mecanismo agora. Tá? Esse mecanismo que tem na nossa mente é a identificação do que a gente chama de congruência. É quando o que o cara está falando, ele não está sentindo. Isso gera uma desconexão. Então, seria a mesma coisa eu chegar assim para você e dissesse, nossa, tá sendo incrível esse podcast. Quem está assistindo aí em vídeo, tá vendo que eu tô balançando a cabeça negativamente, tô mais sério olhando para baixo. A pessoa vai dizer assim, cara, tá nítido que ele não tá sentindo isso. Tá na cara. Tá na cara. Então, quando a gente fala em conectar-se genuinamente com as pessoas, seja aquilo que você fala. Se você tá com raiva, fique com raiva. Se você tá sorrindo, sorria. Se você tá falando alguma coisa séria, fale sério. Mas se você tá falando alguma coisa gostosa, saboreie isso. Represente. Não represente no sentido de interpretar, mas represente genuinamente aquilo que você está sentindo e que você está falando. Então, a congruência ela é um mecanismo que quando você não traz para a tua comunicação, a pessoa meio que percebe. E aí você tem uma vantagem. Quando você é congruente, você tem que sentir aquilo que você fala. E aí o que acontece? Se não for genuíno, você sente a angústia. A não ser os psicopatas, os narcisistas, a gente está excluindo essas pessoas. Então, quando eu quero um bem para uma pessoa e eu falo isso para ela, mesmo que eu esteja no sentido de, vamos lá, de persuadi-la, eu tenho que sentir isso quando eu sou genuíno. E aí, quando eu quero ser genuíno, que eu falo isso com amor, eu realmente me conecto com a pessoa. Na PNL, a gente tem uma técnica que a gente aprende a fazer isso, que é o rapport. O que é o rapport? Agora você vai ver uma interpretação completamente diferente de rapport. O que é o rapport? Rapport, eu estou entrando em sinergia com a pessoa para que ela desative essa conexão de interpretar algumas incongruências a meu respeito. Por quê? Porque eu estou simulando junto com ela o comportamento. Estou sendo genuíno. Agora vem uma dica extra aí, tá? Uma dica extra para você. Quando você for perceber se alguma pessoa está conectada com você, perceba a primeira reação dela. Normalmente a pessoa é muito honesta na primeira reação. Então, por exemplo, você quer saber se uma pessoa gosta de você, fala alguma coisa que você está muito feliz, que foi uma conquista sua e perceba a primeira reação dela. Verdade. Se a pessoa fala assim, foi ótimo, que alegria, mas fez uma cara de desdenho primeiro,
ela sentiu uma invejinha de você, ela não tá feliz realmente por você, né? Essa primeira reação, ela é a reação que realmente a gente é aquela intuição natural que as pessoas têm. Isso é ser genuíno, né? Então faça um teste aí com suas pessoas. Eu sei que você vai se frustrar bastante, viu? Cuidado, gente, cuidado. Então, influenciar não é mentir, né, Eduardo? Isso eu vejo muitas pessoas querendo influenciar outras. É aquela positividade tóxica, né? Às vezes a pessoa tá lá, mas a gente sente que não é genuíno. Que a pessoa de fato não está feliz. Isso a gente tem visto muito hoje em dia nas redes sociais, né? Que às vezes um cantor, por exemplo, tá lá sorrindo, feliz, mas aí depois vem uma notícia, né? Igual do Wesley Safadão, né? A gente até trouxe no Instagram do INE, que foi um assunto bem sério, que ele falou: eu não estou feliz, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, vou fazer uma pausa na minha carreira. Então foi uma pessoa que se conectou de uma forma genuína, talvez, né? Foi real. E tá tudo certo. Então eu acho que o influenciar sem manipular é o não mentir. É você, de fato, sentir, ser genuíno. Aqui no INE, comecei falando, né, que quando a gente lançou a imersão de persuasão máxima, muitas pessoas correram. Né? Meu Deus, se a Paula e o Eduardo vão trazer isso. Mas foi uma das imersões que mais tivemos sucesso, retorno. De feedbacks positivos, porque eles identificaram que aqui no INE, quem é novo, né? Quem é aluno já sabe, que nós estávamos ali para trazer técnicas de influência positiva. Esse é a nossa missão. A gente fala que é formar agentes de mudança, que são pessoas que vão influenciar positivamente outras pessoas, de uma forma ética, que foi a primeira estratégia, e também genuína, que é a segunda estratégia. Exatamente. E a terceira estratégia, Eduardo, eu tenho aqui anotado, né, gente? O Eduardo já me deu um briefing, que é: seja convincente e não convença. Seja convincente e não convença? Como assim, Eduardo? Uma coisa que eu percebi no livro, que ele fala bastante sobre convencer as pessoas. Mas como que você elaborou essa terceira estratégia? Seja convincente e não convença? Na verdade, a gente vai entrar com a hipótese aqui de que a gente não convence ninguém. Nessa época que o livro foi escrito, existia a crença de que você realmente convenceria alguém, né? O convencer... É interessante que o estudo da epistemologia dessa palavra, quer dizer, o estudo de qual o significado que ela traz e qual é as mudanças e o que é que ela traz de conteúdo dentro de uma palavra dessa, ela está muito na ideia de convencer, ou seja, trazer comigo, né? Com você. Então, quando eu convenço alguém, eu quero estar com ela nesse processo de pensamento, né? Mas acabou-se que o convencer ficou essa perspectiva do eu vou te provar a qualquer custo para você concordar comigo. Olha só como é interessante isso. Quando você assume um erro, você está sendo ético. Porque às vezes a gente quer ser perfeito. Perceba que o perfeccionista, quando ele diz que é bom em tudo, que ele não assume, que tem falhas, ele está sendo um manipulador em última análise. Porque ele está querendo maquiar a sua própria imperfeição, né? Perceba que essa coisa não é simples, né? Então, quando eu digo convencer alguém, eu estou também assumindo que eu posso estar errado. Ou desculpe, que eu estou sempre certo, né? E hoje a gente não atua com essa ideia. Atua com a ideia de a gente contribuir junto. Eu posso estar errado, inclusive essa aula pode ter falhas, essa aula. Falhas semânticas, falhas de conteúdo, porque nós somos humanos. Aqui eu estou trazendo um conteúdo que é completamente inconsciente meu. Não é um conteúdo, eu não estou com um slide, eu não estou com um roteiro. A gente fez um roteiro, que é o que você tem, você vai me perguntando, mas o que eu estou extraindo é um conteúdo inconsciente. Às vezes vem uma informação que em algum momento saiu trocada, eu troquei um autor, né, dentro de uma questão ou outra. Mas a minha intenção é que vocês saibam que eu não tenho a intenção de acertar sempre. Porque eu sei que isso não é possível. Eu tenho a intenção de te passar o meu melhor que eu posso passar diante das circunstâncias que eu tenho. E eu estou querendo fazer sempre o meu melhor. E quando eu erro, tudo bem. Ótimo. Assumir que é uma falha. Isso é a melhor estratégia de convencimento. E ele fala um pouco disso no livro, né? Que é você, na parte de convencimento, que ele utiliza algumas técnicas que podem ter essa conotação de manipulação, ele traz mais essa ideia. Assuma suas falhas, né? Por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer, vou dar uma dica aí, breaking news, anota aí, essa dica é boa. Todas as vezes que você for dar um conselho para alguém, você pode começar a frase seguinte: olha, eu posso estar errado,
mas eu prefiro que as coisas sejam dessa forma, assim, assim, assado. Ou seja, você já admite que você pode estar errado. Ou você pode fazer isso. O pode, ele tira a obrigatoriedade de fazer, porque você não manda em ninguém, você não convence ninguém. Olha, você pode fazer isso, você pode fazer isso. Quando você faz perguntas que levantam possibilidades, a terceira estratégia, vão anotando aí, hein? Você diz assim, olha, você pode fazer isso, isso ou aquilo. Você dá alternativas para as pessoas, né? Você não deixa a coisa cercada. Então, hoje, o convencer não é mais você definir e mandar. É você gerar uma quantidade de informações para que as pessoas possam, dentro daquelas informações que você traga, definir qual é o melhor modelo para elas. E é dessa forma que a PNL traz essas estratégias de convencimento, Eduardo? Na PNL, a gente traz a hipótese de que você realmente não convence ninguém. O que você faz é levantar recursos dessa pessoa para que ela tome as melhores decisões. Ou seja, em todo momento na PNL, eu não estou querendo mandar em ninguém, eu não estou querendo colocar ninguém dentro de uma forma, eu não desejo que as pessoas sejam igual a mim, que elas conheçam como eu, que elas entendam. Eu estou dando para elas estados e estratégias para que elas concluam por si só. Eu costumo dizer que a PNL ela não é para todo mundo, né? Tem pessoas que vão olhar assim e dizer, tá, tudo bem, né? Isso não é pra mim, tá tudo jóia. Tem pessoas que estão assistindo aqui hoje no Zoom e vão dizer assim, esse conteúdo aí, não me conectei. E tá tudo bem. Vai depender da tua maturidade, da tua história, da tua jornada, né? A gente tá trazendo um conteúdo condensado aqui que vem de elementos da filosofia, vem elementos do autoconhecimento da vida contemporânea, vem elementos da própria psicologia, vem elementos da neurociência, quando eu trago o estado como elementos químicos. Eu trago elementos de diversas áreas, mas você ainda pode escolher dizer, eu nego tudo isso. Eu não quero saber sobre isso. Saber sobre isso é saber que eu fui manipulado no trabalho, que o meu influencer do coração, na verdade, ele é um grande FDP, que ele está só ali para colocar crenças e gerar receita para ele, que ele está ali dentro de um movimento egocêntrico, né? Um movimento de poder, muitas vezes. A gente confunde o movimento de poder com influência e persuasão dentro das mídias sociais. Então, aí você talvez queira negar isso e tá tudo bem. Tá? A gente tá trabalhando com essa hipótese, tá tudo bem. Mas quando você começa a clarear sua mente, como nós estamos na semana da comunicação persuasiva, né, que é essa semana, a gente vai dar clareza para esses processos, né? Exato. E você sabe, Eduardo, que uma das objeções que o Marcelo, nosso executivo, mais traz é quando ele tá fazendo venda e ele percebe um bloqueio emocional da pessoa para fazer, por exemplo, practitioner. Porque às vezes a gente traz os benefícios. Olha, você vai ter uma transformação, você vai enxergar o seu mapa de uma forma com mais recursos, né? Isso vai te ajudar a controlar a sua ansiedade. Às vezes é tantos ganhos que a gente apresenta que a pessoa não quer, às vezes, passar por aquele processo ainda. E uma das frases que eu usava muito, ainda uso, né? Porque eu vendo no Inner, né? Você também vende, né? A gente vende, todo mundo vende no Inner. Quando a pessoa vem com muitas objeções, que eu percebo que não adianta eu falar, tentar convencer, às vezes eu uso essa frase que você falou, que é realmente a PNL, às vezes não é para todo mundo. Pode ser que você não esteja preparado ainda para este treinamento. E é engraçado, é curioso, Eduardo, porque a maioria das vezes, quando a gente fala isso, dá um mês, a pessoa quer fazer o curso. Ela fala, mas por quê? Porque ela mesma vai clareando, trazendo luz ali ao pensamento dela. Fala, não, então alguma coisa tá me deixando aqui na zona de conforto. Né? Por que dezenas de pessoas, centenas de pessoas estiveram lá e eu não estive? Então, essa seria uma técnica que nós usamos aqui no Inner, né? Estou entregando aqui uma técnica que a gente usa de convencimento, de convencer sem convencer. Com certeza, mas para a PNL também é fazer perguntas, né? A principal estratégia da PNL de influência são um repositório de perguntas, né? A gente entende que quando você faz perguntas, que você alicia que você levanta esses estados, a pessoa tende a ter essas conclusões que nós desejamos. Por exemplo, se eu quero trazer a pessoa
para refletir sobre a vida dela, como você mesmo falou agora, Paula, e trazer esse repositório de que a vida dela precisa dar um olhar, atenção na vida financeira, eu posso fazer uma pergunta do tipo: qual é a área da sua vida hoje que você gostaria de ter um cuidado? Perceba que essa é uma pergunta aberta, ela não é uma pergunta fechada. Quando eu falo isso, a pessoa diz assim: a área financeira. Perceba que quando ela respondeu a área financeira, para mim, eu estou levantando o estado. Eu estou convencendo sem convencer? Estou. Porque na minha pergunta tem uma série de pressuposições e estratégias que eu estou utilizando para levantar esse estado. Mas perceba que ainda assim ela é parte desse processo. Eu não estou colocando nela, eu não estou embutindo nela. E aí eu digo assim: agora, sabendo que você na área financeira é uma área que, se você atuar, você vai melhorar significativamente as outras áreas da sua vida, o que impede você de atuar na sua área financeira? Então, quando a pessoa traz esse repositório, eu também estou convencendo ela a olhar sobre isso, a perceber quais são as inabilidades que ela tem, os bloqueios. Então, por isso que a gente diz que a gente não convence ninguém, no sentido original da palavra, de realmente colocar na pessoas, apesar que existem pessoas que fazem esse tipo de manipulação emocional, né? Existem imersões, por exemplo, que você coloca uma musiquinha e diz assim: olha, agora perdoe seu pai. Isso é uma coisa muito perigosa, porque eu tenho que recuperar na minha memória um momento em que eu tive com meu pai e que ele me fez algum tipo de mal. Então eu estou pressupondo que, primeiro, meu pai me fez mal, segundo, que eu vou precisar perdoá-lo. E se eu já tiver perdoado? E se meu pai não tiver nada? Ou se simplesmente eu não lembro? Isso não é importante para a minha vida hoje. Eu acabei trazendo também, então essa minha pergunta também trouxe um estado emocional negativo e que eu colei com aquela situação que está sendo evidenciada. Então, muitas vezes, trazer isso de um conteúdo, usar as perguntas abertas é a melhor forma de você influenciar eticamente uma pessoa. Tá bom, Eduardo, você me convenceu. Funcionou a terceira estratégia. A quarta estratégia, Eduardo, que eu tenho anotado aqui, é liderar é orientar. Eduardo, na década de 50, eu vejo que nos Estados Unidos, inclusive, de acordo com vários autores, a gente percebe que é trazido, inclusive no livro de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, em que a gente tem que fazer com que aquela pessoa goste de você. Exatamente. Você tem que mudar a pessoa, né? Às vezes a pessoa tem que fazer com que a pessoa traga um sentimento de eu gosto do Eduardo, né? Mas eu não sei, porque no livro, boa parte do livro fala sobre isso, né? Como fazer com que as pessoas gostem de você. Exatamente. Isso é genuíno? É real? É ético? Como que isso funciona? E como a gente pode trazer isso para a atualidade? Essa é uma pergunta bem interessante, porque a gente vai entrar aqui dentro de uma característica humana. Nós, seres humanos, gostamos de algumas coisas, naturalmente. Quer você goste ou não disso que eu vou te falar agora. Nós, seres humanos, gostamos da beleza, do que é belo. Gostamos de uma pessoa que está bem arrumada, gostamos de uma casa bonita, muito bem limpa, organizada, gostamos de ver um carro bonito, gostamos de ver uma pessoa com uma estética, né, com um capital estético, eu costumo até falar isso, que tem um corpo bonito. Isso nos atrai. Em última análise, isso nos atrai. O que ocorre, que tem ocorrido hoje, é que muitas pessoas têm se adaptado a esse tipo de recurso para que as pessoas gostem dela. Isso é uma coisa que pode ser feita, as pessoas vão gostar? Vão. Você mostra todo malhadão, todo trincado, tira a camisa, né? Mas você chega em casa e depois diz: cara, eu fiz umas fotos aí já trincado, vou voltar a comer mesmo, ter minha barriga, porque esse negócio de ser trincado não é pra mim. Ter um corpo perfeito, né? As mulheres ficam ali malhando, mas elas só estão malhando muitas vezes só por uma questão estética, né? E aí o que ocorre? A saúde fica em segundo plano, o bem-estar fica em segundo plano, a disposição fica em segundo plano. E aí chega um momento que a pessoa cansa. Porque você chega... qual é o belo máximo que você pode chegar? Não tem.
Você vai chegar aonde? Aí tem muita gente que fica fazendo uma plástica atrás de outras, né? A busca dessa beleza perfeita, porque elas têm essa ideia de que as pessoas têm que gostar delas por essa estética, por essa beleza. Isso é verdadeiro dentro de algumas perspectivas, sim, filosóficas principalmente, né? Entendemos que isso realmente chama atenção. Uma pessoa bonita chama atenção, ponto. As pessoas vão olhar. Agora, eu como um estrategista de comunicação, como eu posso me tornar uma pessoa atraente? Será que eu tenho que ficar atraente porque eu estou sempre me vestindo bem, com marca, que eu estou com um carro importado, que eu estou andando de helicóptero, ou se eu tenho uma casa incrível? Ou eu posso ser atraente pela minha forma de comunicar? As pessoas gostam de mim porque eu me comunico bem, porque eu estou transmitindo uma mensagem ali de forma organizada, porque eu sou uma pessoa que faço boas perguntas, porque eu sou uma pessoa atenciosa, mais pelo meu comportamento do que pela minha aparência. E aí eu acho que você sendo quem você é, e na PNL a gente projeta muito isso, né? De você ter os seus comportamentos e melhorar a sua comunicação. Que quando você melhora a sua comunicação, tudo muda. Né? Eu tenho uma história para contar que eu espero que minha esposa não esteja aqui escutando isso, né? Mas quando eu estava ali no meu deleito de conquistá-la, né? Eu costumo dizer que ela foi hipnotizada, está hipnotizada até hoje, né? Porque ela me diz assim, nossa, esse menino é tão bonito, ele tem um cabelo lindo. Ela fala isso até hoje, né? Não que ela me veja com cabelo, claro, mas é porque ela gostou de mim não pela minha aparência, ela gostou de mim pelo que eu falei, pela atenção que eu dei, pelo carinho que a gente criou, pela cumplicidade, né? Pelo afeto, né? Porque isso realmente é mais importante do que os aspectos somente superficiais da aparência. Não que eles não sejam importantes, tá bom? Deixando claro, eles são importantes. Mas quando a gente está tratando de persuasão, a gente deixa em segundo plano. Então, as armas você pode utilizar para que as pessoas gostem de você, desde que elas gostem de você pelo que você é, não pelo que você quer aparentar para ser um influencer de sucesso. Então, liderar é orientar, não mudar a pessoa. Uhum. A gente vê muito isso, talvez, nas empresas, né, Eduardo? Em que o líder, acho que nem um líder, o chefe, né, quer mudar o funcionário, fazer com que o funcionário tenha aquela forma de aprender, de executar, de fazer, né? O Eduardo, dentro da minha gestão, no INER, a gente conversa muito estrategicamente, né, Eduardo? Uhum. E o Eduardo sempre me dá dicas. Paulo, pro Anderson, você pode sempre passar uma tarefa para ele dessa forma. Para a Eliana é dessa, para o Marcelo é dessa. Isso faz, além de uma gestão mais humanizada, faz com que eu consiga liderar a equipe sem mudar aquela pessoa. Exato. Né? Mas ali, orientando, focando sempre no resultado. Uhum. Então, aqui no INER, eu aprendo todos os dias, né? A influenciar a minha equipe, a gestão, o INER, sem manipular, né? Sem mudar, sem enfiar, você tem que fazer isso agora, dessa forma, tantos com esse... Não, a gente vê uma forma de pedir, né, Eduardo? Uhum. Sem trazer aquela obrigatoriedade, aquela tem que fazer, né? A orientação, ela pressupõe que você conhece a pessoa, né? Então, a gente volta à essência de todo o processo da comunicação, né? Para orientar alguém, eu tenho que conhecê-la. E quando a gente tem os grupos de mentorados aqui, isso é muito comum. Inclusive, alguns mentorados que estão assistindo essa aula aqui vão se identificar com o que eu vou falar agora. Às vezes eles me mandam mensagem para que eu tire uma dúvida, né? Eu disse, olha, eu não te conheço o suficiente para te ajudar ainda. Porque a fórmula que eu te der agora, eu não sei se vai funcionar e se vai ser melhor para você, porque eu não te conheço o suficiente. Nós estamos ainda em processo de amadurecimento da nossa relação. Eu preciso conhecer mais. Aqui a gente não trabalha com a perspectiva da fórmula mágica, daquela ideia do padrão que funciona para todo mundo. Então, o máximo que eu posso dizer é vá por esse caminho, te oriento por um caminho e vá medindo e testando. Até que a gente possa se conhecer melhor e eu identificando a tua personalidade, os teus hábitos, os teus costumes, o que você precisa melhorar das suas inabilidades comunicacionais, eu te ajudar propriamente dito. Então, a liderança que a PNL hoje atua é essa liderança onde eu conheço o outro. Só que tem uma questão, né, Paula? Dá trabalho.
E ninguém quer mais ter trabalho. As pessoas querem usar o chat GPT para fazer tudo. Elas querem usar tudo para fazer tudo. E aí elas estão saindo dessa ideia. Porque para eu conhecer outro, eu tenho que conversar com ele, eu tenho que olhar para ele, eu tenho que perceber o que ele gosta e o que ele não gosta. Eu tenho que escutá-lo, eu tenho que escutar com a alma, aquela ideia do escutar com a alma, né? Aquela escuta ativa que a gente treina tanto no practitioner, a escuta com a alma, que a Kênia Fernandes sempre comenta bastante. Então a gente tem que aprender a ter uma escuta estruturada, uma escuta que realmente a gente vai extraindo as informações que a gente precisa. Olha como esse processo de persuasão é um processo interessante. Eu identifico quem é a pessoa, sei quais são os valores dela, que eu não vou contrariar os seus valores. E o que é que eu faço? Eu trago uma comunicação alinhada com os valores para que eu possa fazer com que ela, de forma orientada, ela alcance aquele objetivo que todos nós desejamos. E olha que curioso, né? Hoje você vai fazer um corporativo numa empresa com um perfil mais jovem. E ontem eu te acompanhei numa reunião de briefing, né? Com o RH dessa empresa. E uma das perguntas que você fez para o RH foi: do que essas pessoas gostam? E elas não souberam responder. Nela, também porque a equipe é nova. Tem uma semana que eles estão na empresa. Então eu imagino o seu desafio hoje para persuadir essas pessoas, que é uma equipe de vendas, né, de fechamento de matrículas. Primeiro você vai ter que identificar, né, Eduardo, o que essas pessoas gostam, o que faz sentido para elas, para depois você ver uma técnica, uma estratégia, seria isso? Para persuadir essas pessoas? Exatamente. Então, a gente já vai entrando pro final agora da nossa aula, a gente já começa a identificar um ponto central nisso. A gente não implanta valor. A gente não implanta valor. Principalmente valores morais e éticos. Então essa ideia de dizer, não, todo mundo tem que ser família. Isso é um processo de manipulação. Nem todo mundo precisa ser família não, cara. Se eu digo pra você que algumas coisas são verdadeiras e outras não, e que manipular e você querer colocar, isso é tirano. Eu quando vejo uma pessoa querendo colocar valores na outra, eu digo assim, essa pessoa está sendo tirana sem saber. Eu sei que ela não quer, ela acha que é bom. Então ela faz na intenção positiva, dizer assim, eu tenho que forçar essa pessoa a fazer isso, né? Mas ela está sendo tirana porque valor é uma coisa que tem que ser construída pela própria pessoa. Né? Ela tem pelas suas próprias experiências, pelo seu meio, pela forma como ela age, pelos desafios que ela passou e que ela vai passar. Tem valor que se eu colocar dentro de uma pessoa, poxa vida, você já imaginou se dentro de uma área estratégica de uma pessoa, a gente diz assim, olha, você tem que ser transparente, viu? Você tem que contar as coisas. Cara, você tá doido, bicho? Eu vou ficar contando minhas estratégias da empresa para todo mundo, pro meu concorrente? Isso não faz o menor sentido, né? Então, eu não tenho valores que podem ser aplicados em todas as áreas. Tem pessoas que não podem ser transparentes dentro de uma empresa, que senão você, né, perde todo o trabalho de planejamento. Então, você identificar, então, o ponto central aqui é: não implante valores. Identifique o valor da outra pessoa e utilize a sua comunicação para alcançar esses valores. Então, estratégia mestra do mestre Eduardo Rocha, persuadir, é identificar valores. Exatamente. E alinhar a sua comunicação com esses valores. Exatamente. Então, anota, gente. A estratégia mestra, né? Persuadir, identificar valores e alinhar sua comunicação com esses valores. Exatamente. E vamos revisar, então, as 4 estratégias que você trouxe. Primeiro, seja ético. Segunda estratégia, crie conexão genuína. Terceira, seja convincente, não convença. E a 4ª estratégia é liderar, é orientar. Eduardo, incrível o que Dale Carnegie conseguiu escrever, deixar para nós, não só neste livro, mas vários outros dele, né, como um legado. E apesar de não ter recurso tecnológico, né, na época não tinha chat GPT, né, pro Dale. E talvez não tinha comunicação dele, vou modelar, mandar um WhatsApp para fulano, não tinha isso. Não tinha isso. E o cara vou assistir um vídeo no YouTube. Um cara conseguiu modelar ali várias estratégias, né, de várias pessoas e trazer isso em um livro, que é, sim, uma referência mundial no assunto de influenciar sem manipular. Então, Eduardo, qual a ideia central que você pode trazer para a gente como fechamento deste livro? Esse livro atua com a perspectiva que o ponto central, a principal
ferramenta que o ser humano tem é de uma conexão verdadeira. E que tudo que a gente faz hoje é para a gente se conectar com nossos filhos, para a gente se conectar com o nosso chefe, com nossos liderados, com as pessoas, nossos vizinhos, com a nossa comunidade. Então, em última análise, nós estamos buscando apenas ser seres humanos melhores. Uau, que ideia chave, né? Central. Eduardo, eu imagino que você vai indicar o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Mas se você pudesse indicar outro livro, qual que seria? Olha, tem um livro que eu gosto muito. Tem 2 livros, na verdade, que eu gosto bastante que podem servir de indicação, tá? Um livro é Como Ler Mentes. Arte de Ler Mentes, lembrei agora. Arte de Ler Mentes, que eu lembrei agora. É um livro do Hendricks, se eu não me engano. Hendricks, o autor. É um livrozinho fininho, azulzinho, maravilhoso. Depois a gente coloca lá. E o outro livro é Convença Qualquer Pessoa em 90 Segundos. Isso. Como convencer alguém em 90 segundos. Exatamente. Como convencer alguém em 90 segundos. Esse livro é fantástico, porque logo no prefácio desse livro, ele já traz a ideia de que ele vai usar PNL e de que o ato de convencer, ele é um ato de conexão profunda, né? Então, são 2 livros ali que trazem isso de uma forma bem interessante. Eu sugiro fortemente a leitura. E, Eduardo, uma mensagem final nesse 3º episódio do EduCast, que é sobre influenciar sem manipular, você gostaria de deixar para nossos ouvintes, telespectadores, quem estiver conectado nessa plataforma Multicast? Bem, agora eu vou olhar para a câmera e eu quero que você fique atento ao que eu vou te falar agora. A arte da persuasão e influência nada mais é do que nós sermos genuínos, nos conectarmos com as pessoas, para que a gente possa evoluir como seres humanos. Entender que cada um tem sua jornada e que você pode sim orientar outras pessoas a não ter os mesmos erros que você, aprenderem com os desafios que você passou, mas principalmente que você possa comunicar para eles um jeito de fazer seu e que eles possam decidir se eles querem fazer aquilo, se eles querem acreditar nas suas crenças, se eles querem se alinhar aos seus valores ou não, mas dá a opção deles decidirem. A persuasão ética é aquela em que a decisão de seguir, de aprender e de ser orientado é do outro e não sua. Uau! Queria agradecer a sua participação. Você que é aluno exclusivo INA, esteve com a gente ao vivo aqui no Zoom. Escreve aqui nos comentários, no chat, fala: adorei a aula, esse foi o insight. Também coloque lá no nosso grupo secreto VIP do WhatsApp. E você que assistiu aqui no YouTube, no podcast, seja muito bem-vindo ao EduCast, que é uma forma leve, divertida, descontraída de ensinar. E aqui nós estamos, sim, de fato, elevando a educação a um nível digital extraordinário. E estamos só começando, né, Eduardo? E o melhor está por vir. O melhor está sempre por vir. Então é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio.